Sejam todos muito bem-vindos à 15ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores, foi distribuído ao gabinete de Vossas Excelências a ata da 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Por entender que todos tiveram a oportunidade de fazer a leitura, coloco-a em discussão, em votação. Favoráveis, como ela foi redigida, permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade a ata da 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Antes de iniciar a análise das matérias da ordem do dia, gostaria só de relembrar a todos os senhores parlamentares que às 10 horas tem a sessão ordinária no plenário desta casa, tem a sessão da Assembleia. Então, pela ordem de chegada dos seus parlamentares, ouço primeiro o deputado Valdir Cobalcini. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o presidente, senhores deputados. Eu tenho 3 projetos aqui, os 3 eu farei requerimento de diligência e consulto se posso fazer. Como Vossa Excelência entender melhor. Projeto de lei 140.1/2018, de autoria da deputada Ana Paula Lima e do deputado Neudi Sareta, que obriga que nos editais de licitações e nos contratos de obras públicas se registre a obrigatoriedade do cumprimento da Lei 17.076 de 2017. E para facilitar o entendimento, a Lei 17.076 de 2017, sua ementa proibição de produtos que contenham amianto ou asbesto. O meu requerimento é pela diligência à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Administração. Projeto de Lei 138.7/2018, de autoria do deputado Mauro de Nadal, proíbe o ingresso de representantes de agências de modelos nos ambientes de escolas públicas estaduais, visando ao recrutamento e ou cadastramento de possíveis futuros clientes de seus serviços. Faço o requerimento de diligência à Casa Civil e à Secretaria de Educação. E, por fim, projeto de lei 134.3/2018, da autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre o dever das unidades escolares públicas ou privadas a disponibilizar no mínimo 10% do mobiliário adaptado aos alunos com deficiência e ou obesos no âmbito do Estado de Santa Catarina. O requerimento de diligência à Casa Civil, à Secretaria de Estado da Educação, aos sindicatos das escolas particulares do Estado de Santa Catarina. Senhores parlamentares, em discussão conjunta, os requerimentos de diligência ao PL 134.3/2018, 138.7/2018 e 140.1/2018. Não havendo quem queira discutir, em votação conjunta. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados 3 requerimentos por unanimidade. Deputado Cobalcini, era isso? Isso aí. Este parlamentar, senhores, tem na pauta o PLC 15.3/2018, mas ontem ainda surgiram algumas emendas, inclusive uma emenda do deputado José Milton Schaeffer, e esse parlamentar não conseguiu analisar, então, a emenda que foi protocolada pelo deputado Zé Milton e transfiro, então, a matéria que está na pauta deste parlamentar para a próxima semana, que é o PL 15.3/2018, tendo condição de fazer, então, a análise da emenda protocolada pelo deputado José Milton Schaeffer. Também não tem mais nada na pauta, então, com a palavra, deputado João Amin. Queria dar um bom dia a todos, bom dia a todas. Relatar o meu primeiro projeto, parecer ao projeto de lei 102.6 de 2018, que dispõe sobre as vagas de estacionamento para veículos das Secretarias de Saúde Municipal e Estadual no âmbito dos municípios que possuam hospitais ou pronto atendimentos. Autoria do deputado Maurício Scudlark. E, analisando o projeto, na esteira dos comandos regimentais a serem observados por esta CCJ, a despeito do aparente interesse público envolvido e não obstante os bons propósitos visados
pelo parlamentar autor, constato que o projeto de lei em análise trata de matéria alusiva a assunto de típico interesse local, cuja competência para legislar pertence aos municípios, conforme o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, reprisados pelo artigo 112, inciso 1 da Carta Estadual. Sobre o tema, Eri Lopes Meirelles leciona que, além dos vários setores específicos que indicamos precedentemente, compete ao município a polícia administrativa das atividades urbanas em geral para a ordenação da vida da cidade. Esse posicionamento estende-se a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde sua localização até a instalação e funcionamento. A par disso, o projeto de lei sob exame, ao pretender legislar sobre tema privativo municipal, a meu juízo, afronta a autonomia político-administrativa atribuída aos municípios, à luz da Constituição Federal. Portanto, consoante acima demonstrado, a proposta de lei ora analisada padece do vício insanável de inconstitucionalidade formal, razão pela qual se dispensa a análise quanto aos demais pressupostos de observância obrigatória por parte deste colegiado. Ante o exposto, voto pela rejeição do projeto de lei 102.6 no âmbito dessa comissão, por contrastar com os artigos 18 da Constituição Federal e 112 da Constituição Estadual. Em discussão, o parecer ao PL 102.6/2018, parecer que é pela rejeição ao projeto que dispõe sobre vagas de estacionamento para veículos da Secretaria da Saúde municipais, estadual no âmbito do município que possuem hospitais ou pronto atendimentos. Em discussão, em votação. Favoráveis, pela comissão, aprovado o parecer. Presidente, quando eu faço a leitura dos próximos relatórios, já comunico que o projeto de lei 91.9/2018, que está na minha pauta, eu devolvo sem manifestação, de autoria do deputado Leonel Pavan. Ok, muito obrigado. Requerimento para tramitação conjunta. Com amparo no artigo 138, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa, pedi vista ao projeto de lei 338.2/2017, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que pretende instituir a política estadual de mobilidade por bicicleta e criar o programa de bicicleta em Santa Catarina. Segundo a justificativa acostada dos autos, folhas 5 a 7, a proposição intela objetiva incentivar o uso da bicicleta, incrementando a ampliação das formas de circulação nos espaços públicos e fomentando uma cultura favorável aos deslocamentos cicloviários, como mobilidade de transporte eficiente e saudável. Observo, porém, que tramita neste órgão fracionário, sob a relatoria do deputado Darcy de Matos, o projeto de lei 368.8/2015, de minha autoria, que, tal como o presente projeto de lei 338.2/2017, tem em vista estabelecer uma política pública de promoção ao uso de bicicleta como meio de transporte em nosso Estado. Em face do exposto, e com fulcro no artigo 210, parágrafo único do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, requeiro a tramitação conjunta do projeto de lei 338.2/2017, ora analisado, e do projeto 368.8/2015, o mais antigo, por ser medida que se impõe. Seria isso. Deputado Joamin apresenta devolução de vista ao PL 338.2/2017, que institui a política estadual de mobilidade por bicicleta e cria o programa Bicicleta em Santa Catarina e adota outras providências. O deputado apresentou em seu voto vista um parecer no sentido da tramitação conjunta da matéria. E o relator desta matéria, que é este deputado, apresentou um parecer pela aprovação do projeto de lei. Por isso, antes de colocar em apreciação o voto vista do deputado Joamin, faço o seguinte, deputado Joamin, como o relator da matéria, peço a vossas excelências, então, para que eu possa analisar esta matéria, peço vistas em gabinete, para que eu possa, então, analisar o parecer de vossa excelência com mais cautela e entender, assim, se podemos fazer a incorporação do seu parecer ou não pelo relator. Então, vista em gabinete. Senhor presidente.
Pois não, deputado... Eu peço vista também em gabinete. Vista em gabinete também? Então, vista em gabinete do PL 338.2/2017 a este parlamentar e ao deputado Dirceu Dresch. Mais algum parlamentar deseja vista em gabinete? Não. Deputado Joamin, Vossa Excelência, continua com a palavra. Como sou autor do projeto, eu também peço vista em gabinete. Vista em gabinete também ao autor da matéria, deputado Valdir Cobalcini. Dando continuidade, pareceu o projeto de lei 17 de 2018, que denomina delegada de polícia Lúcia Maria Stefanovic, o auditório do Centro Administrativo da Secretaria de Estado da Segurança Pública, localizado no bairro Capoeiras, no município de Florianópolis. O autor, o Governo do Estado. Ao analisar a matéria, a documentação instrutória sobre os aspectos estatuídos no artigo 142 e artigo 72 do Regimento Interno dessa Casa, ou seja, da constitucionalidade e legalidade, sobretudo com base na Lei 16.720, de 8 de outubro de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, bem como da juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, constato que a proposição legislativa em apreço está apta à sua regular tramitação. Portanto, voto pela aprovação do projeto de lei. Seria apenas isso, presidente. Muito obrigado. Deputado Joamin, na condição de relator do projeto de lei 17.0/2018, que denomina delegada de polícia Lúcia Maria Stefanovic, o auditório do Centro Administrativo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, localizado no bairro Capoeiras, no município de Florianópolis, apresenta um parecer pela aprovação da matéria. Em discussão, em votação, favoráveis ao parecer, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. O deputado Joamin também fez a devolução sem manifestação ao PL 91.9/2018. Projeto este de autoria do deputado Leonel Pavan e que pretende reconhecer a cidade de Itajaí como capital náutica do estado de Santa Catarina. O parecer apresentado pelo relator, deputado Darcy de Matos, é pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global de folha 6 a 8. Por isso, coloco novamente em discussão o parecer do deputado Darcy de Matos, que é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global de folha 6 a 8. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Deputado Joamin já relatou suas matérias, então agora ouço o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, estou aguardando que Vossa Excelência passe projetos para que eu possa relatar. Deputado Darcy, Vossa Excelência tem talvez alguns para relatar. Se Vossa Excelência quiser, eu posso verificar a quantidade. Nós estamos, alguns em diligência, outros estamos aprofundando a análise, mas se Vossa Excelência puder designar alguns a mais, aí eu estou à disposição, senhor presidente. Tá bom. Ok, deputado. Próximo deputado inscrito, o deputado Dirceu Dresch. Uma saudação a todos que nos acompanham, os senhores deputados, nos acompanham aqui nesta manhã. Eu tenho 2 projetos em pauta e tenho um projeto, vou pedir permissão depois a possibilidade de discutir extra pauta. Primeiro projeto que eu relato é o PLC 11/2018, procedência do Governo do Estado, que altera e cria dispositivos da Lei Complementar 223, de 10 de janeiro de 2002, que cria e transforma cargos no quadro de cargos do Ministério Público de Santa Catarina. Autor, Ministério Público de Santa Catarina. Portanto, o deputado Jean Kulma foi o relator nesta comissão, esse deputado pediu vista. E, analisando a matéria, nós somos favoráveis ao projeto, mas eu apresento aqui uma emenda modificativa neste projeto, que eu apresento, então, somente a emenda, para os senhores deputados poderem entender e se posicionar sobre o assunto.
No seu artigo 3º, os 64 cargos relacionados nos incisos abaixo ficam transformados em cargos de provimento efetivo de agente do Ministério Público. Anteriormente, essa referência inicial do F, do Grupo Ocupacional de Atividade de Nível Médio do Ministério Público. Então, portanto, a minha justificativa, a presente modificação, se baseia em sugestões apresentadas pelo órgão de classe, especialmente o sindicato, os servidores, visando melhorar e definir a função a ser modificada, passando de auxiliar do Ministério Público para agente do Ministério Público. Somente eu mudo essa nomenclatura, né, de auxiliar do Ministério Público para agente do Ministério Público, né, que foi uma pesquisa, um trabalho que a gente fez, inclusive, com os servidores, e eles que, inclusive, sugeriram esta mudança de nome, de auxiliar do Ministério Público para agente do Ministério Público. É somente esta mudança que eu estou propondo aqui. No demais, nós somos favoráveis, no meu relatório, ao projeto apresentado. Senhores parlamentares, este parecer... Inclusive com a emenda, senhor presidente, que o próprio Ministério Público fez. Sim, também já ia esclarecer. Deputados, existe aqui existe um parecer original pela aprovação. Durante o pedido de vista que foi feito aqui pelo deputado Dirceu e pelo deputado Mauro, o deputado Mauro já fez a devolução do voto vista dele sem manifestação, surgiu uma própria emenda do Ministério Público. E aí... Corrigindo, senhor presidente, eu fiz com manifestação. Ah, sim. Vossa Excelência depois pode reiterar, então, sua manifestação a respeito da matéria. E aí surgiu, durante a tramitação, uma emenda do próprio Ministério Público, fazendo algumas correções. E aí nós apresentamos a Vossas Excelências, então, um parecer complementar ao projeto de lei. Este parecer complementar é no sentido da aprovação do PLC 11.0/2018 com a emenda modificativa apresentada pelo Ministério Público. Então, o atual parecer do relator é pela aprovação com a emenda apresentada pelo Ministério Público. Agora, o deputado Dirceu Dresch apresenta uma emenda modificativa, mantendo o teor da matéria, apenas fazendo a alteração da nomenclatura de auxiliar do Ministério Público para agente do Ministério Público. Então, deputado Dirceu Dresch, vou colocar primeiramente em votação o parecer complementar. Caso os parlamentares entendam que esta alteração de nomenclatura deve ser acatada, estão rejeitando o parecer complementar, vota-se o parecer de Vossa Excelência. Pois não, deputado Marcos. Pela ordem também. Ok. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os deputados. Primeiro deputado Marcos, depois deputado Mauro, depois deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente também. E depois deputado Darcy. Deputado Marcos com a palavra. Senhor presidente, salvo o maior juízo, entendo que a emenda apresentada pelo eminente deputado Dirceu Dresch deve ser discutida na Comissão de Mérito. A Comissão de Mérito é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Não tenho dúvida, pois trata de nomenclatura de cargo de provimento efetivo. Então, é lá que tem que ser. O normal é ajuntar o recebimento da emenda, fazer a juntada ao processo, ao devido processo, e na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público examinar o mérito dessa emenda. Não cabe aqui a todos nós, senhores deputados, examinar essa questão, até porque nós tratamos sobre constitucionalidade, legalidade e juridicidade do presente projeto de lei. A minha manifestação, por enquanto. Obrigado. Deputado Mauro, em seguida deputado Valdir e depois deputado Darcy de Matos. Eu também entendo, senhor presidente, de que esse assunto deveria ser discutido na questão de mérito e a gente se ativesse somente aqui a legalidade, regimentalidade e constitucionalidade, porque tenho alguma dúvida referente à distinção dessas duas atividades, pois o deputado Dirceu, em sua emenda, ele retira assessor, né, e coloca agente. E a minha dúvida nessas duas nomenclaturas é justamente assessor. Eu acredito que a gente consegue fazer por cargo em comissão, que era uma das razões do projeto original. E agente,
salvo o melhor juízo, eu acredito que tem que ser por concurso. Então, acho que aí muda um pouquinho a essência do projeto. E aí nós teríamos que nos debruçar um pouco mais para entender o impacto desta emenda no projeto original, até porque é a vontade do Ministério Público, que vem endossada pelo governo do Estado de Santa Catarina, mas, obviamente, que ao desconfigurarmos a sua essência, ou seja, o seu projeto original, a gente dá uma nova forma à sua matéria. Então, precisamos de um pouco mais de estudos. Eu tenho alguma dúvida nesse sentido, senhor presidente. Deputado Valdir Cobalcini e depois deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, senhores deputados, eu confesso que eu também tenho dúvidas quanto à prerrogativa parlamentar para alteração de nomenclatura. Caso essa emenda tivesse sido trabalhada com o Ministério Público, eu não vejo nenhuma óbice, mas como o autor da matéria é o Ministério Público, entendo que ele deva ser ouvido em relação à mudança de nomenclatura. Então, penso que o projeto siga a sua tramitação, e aí eu concordo com o deputado Marcos Vieira, com o deputado Mauro de Nadal, de que seja analisada esta emenda na comissão de mérito, sem nenhum prejuízo à proposição do deputado Dirceu Dresch. Mas eu entendo que o Ministério Público deva ser consultado em relação à concordância ou não dessa mudança, que, em princípio, não me parece que contamine o projeto. Tá? Mera mudança de nomenclatura de auxiliar para agente. Seria isso, deputado Dirceu? Exatamente. Mas eu acho de bom alvitre que se oportunize que o Ministério Público, que é o autor, seja ouvido em relação a essa mudança. Senhores parlamentares, antes de ouvir o deputado Darcy de Matos, só para fazer aqui uma ponderação, conversando com a nossa consultoria jurídica aqui da comissão, há o seguinte entendimento, deputado Dirceu, levando essa esteira do que já foi colocado aqui pelos senhores parlamentares. Esta presidência pode acolher o voto vista, pode receber o voto vista do deputado Dirceu, que apresenta a emenda, mas colocar para a discussão de vossas excelências e votação o parecer do relator. Em sendo aprovado o parecer do relator, não será votado o parecer de vossa excelência. Com isso, a emenda não foi rejeitada, ela não fica prejudicada e ela está no processo para poder ser analisada pela comissão seguinte. Agora, se fizermos um parecer rejeitando a emenda e manter, aí prejudica para a comissão seguinte. Então, o entendimento é que nós podemos receber o seu relatório, que tem uma emenda anexa, mas nós não vamos analisar o seu relatório voto vista, porque nós vamos votar o voto do relator. Em sendo aprovado o voto do relator, a emenda, vinda através do seu voto vista, não está prejudicada para ser analisada na próxima comissão. Ouço o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, minha saudação a todos. Esse projeto do Ministério Público é um projeto significativo. Ele transforma alguns cargos de nível superior que não estão sendo utilizados, como TI, por exemplo, em cargos de nível médio, auxiliar administrativo. A emenda do deputado Dirceu, eu quero me posicionar contrária à emenda nesse momento, e se passar na comissão de mérito também quando voltar para ser analisada aqui nessa comissão novamente. Por quê? Porque ela mexe na organização interna do Ministério Público, deputado Cobalcini. Lá nós não temos agente. Agente é utilizado mais na área policial, agente de polícia. O Ministério Público tem auxiliar administrativo. Então, essa alteração de nomenclatura, no meu entendimento, não há razão de ser. Os cargos não são, deputado Mauro, comissionados, são cargos efetivos. Todos cargos efetivos. Portanto, resguardando a autonomia e a confiança que nós temos no Ministério Público, eu me posiciono favorável ao relatório de Vossa Excelência, contrário à emenda do deputado Dirceu, por entender que vamos mexer na organização interna do Ministério Público e que não há razão de ser a mudança de auxiliar
para agente administrativo. Portanto, essa é a minha posição. E a emenda que o Ministério Público mandou para cá, senhor presidente, ela foi simplesmente para resguardar alguns cargos que estavam concursados e precisariam ser preenchidos. Foi essa pequena mudança, tão somente, que a emenda do MP procurou resgatar. Deputado Dirceu, deseja fazer uso da palavra? É justamente responder um pouco da preocupação do deputado Mauro, que é justamente a constitucionalidade desta emenda, né, que ele faz a provocação. Portanto, eu apresento ela aqui por isso. Porque se eu apresentar ela na comissão de trabalho, ela volta aqui igual. Né, se ela for aprovada na comissão de trabalho, voltará. Eu estou apresentando ela aqui porque, na minha avaliação, ela é a comissão que nós temos que discutir a constitucionalidade dela. Na minha avaliação e na nossa avaliação que nós fizemos, ela é totalmente... Porque ela não muda de fundo o projeto, ela muda somente a nomenclatura, né, e não mexe na estrutura do Ministério. Né. Então, nós não estamos mudando drasticamente o projeto original. Nós só estamos dando um nome que não agrega nada, não muda nada, só tem uma questão dos próprios servidores de ser chamados de agentes. É diferente do que chamar de auxiliar. Né? Então, é isso que está colocado, somente. Mas eu acho que, veja bem, se nós analisarmos aqui o relatório complementar, que não faz menção à emenda de Vossa Excelência, nós permitimos com que a emenda possa ser discutida na comissão de mérito, e entendendo o mérito e entendendo que ela é uma questão meritória, aí volta para cá para ser analisada a questão constitucional dela. Essa é a tramitação que eu vejo da matéria, para não prejudicar a emenda de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu não havia entendido o original, era justamente em cargos de carreira, ou seja, de concurso, mas na linha do raciocínio do deputado Dirceu Dresch, eu continuo reafirmando de que a mudança de um para outro é justamente mérito. Depois ela volta para cá para ver se é legal ou não é legal, mas é mérito. Meu entendimento também é uma questão de mérito. Por isso, senhores parlamentares, coloco em discussão a Vossas Excelências o parecer complementar, que é pela aprovação ao PL 11.0/2018, com a emenda modificativa apresentada pelo Ministério Público durante a tramitação da matéria. Em discussão... Deputado Jean, o senhor tem como, no seu relatório, provavelmente está constado isso, resumir essa manifestação a emenda? Enquanto é? Claro, sem dúvida, deputado. Vamos lá. Vou fazer a leitura aqui da justificativa. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, no último dia 4 de abril, com base no artigo 98 da Constituição do Estado, esse Procurador-Geral de Justiça encaminhou a esta casa o projeto de lei que altera e cria dispositivos de lei complementar número 223, de 10 de janeiro de 2002, e cria e transforma cargos no quadro de cargos do Magistério Público de Santa Catarina, cuja proposta transformada no PLC 11.0/2018 encontra-se sobre a sua relatoria nesta comissão. No entanto, havendo a necessidade de pequeno ajuste no texto, que foi originariamente previsto, enviado conforme as justificativas que seguem anexas, encaminho, com base no artigo 188, parágrafo 2º do regimento interno desta casa, a proposta de emenda modificativa do artigo 2º do referido projeto de lei, solicitando a Vossa Excelência que seja adotada providências para o seu regular processamento, determinando a sua inclusão no processo que tramita o PLC 11.2018. A justificativa da emenda, senhores parlamentares. A presente proposta de emenda modificativa objetiva corrigir inadequação existente no PLC 11, originária desta Procuradoria de Justiça em tramitação nesta augusta Casa Legislativa, especificamente no que se refere ao seu artigo 2º, pelo qual se pretende incluir os artigos 27A e o seu parágrafo único 27B, que foi identificado após ser o PLC encaminhado à Assembleia. Objetivando, identificou-se que o texto do artigo 27B, ao prever que os cargos executivos de técnico do Ministério Público, motorista oficial e oficial do Ministério Público, técnico de informática e programador de computador que estejam vagos ou que
porventura vierem a vagar sejam transformados desde logo no cargo de auxiliar do Ministério Público. Esqueceu-se da necessidade de prever alguns cargos dessa natureza e que foram submetidos a concurso público, cujos editais ainda se encontram no prazo de vigência e, portanto, devem estar à disposição para serem ocupados pelos respectivos candidatos aprovados. Do contrário, sem a ressalva ora proposta, texto em negrito, que já vou ler em seguida para Vossas Excelências, caso vencido o necessário processo legislativo e publicado a respectiva lei, todos esses cargos que porventura estejam vagos serão imediatamente transformados em auxiliar do MP, desaparecendo assim a possibilidade de se convocar os aprovados que aguardam ser chamados, no prazo de validade do certame, para ocuparem as vagas para as quais prestaram o respectivo concurso. E é exatamente por isso que se faz necessário se proceder à pretendida modificação na redação do artigo 27b, de modo que a regra continue a mesma, mas que sejam ressalvados os cargos que foram ofertados em editais de concurso público e que certamente ainda se encontrarão vigentes por ocasião da publicação da futura lei, evitando-se prejuízos aos candidatos regularmente aprovados. Em negrito, lê-se, ressalvando-se os cargos acima referidos que foram ofertados com editais do concurso público que ainda se encontram vigentes na data da publicação da presente lei. Esta é a alteração proposta pelo Ministério Público na emenda apresentada e acatada pelo relatório complementar, neste momento discutido por esta comissão. Continua em discussão? Eu queria ressaltar que nós apoiamos a emenda, inclusive fiz várias cobranças aqui desse concurso público, estava aberto de 2014, né? São 17 cargos, né, que tinham feito concurso e agora ia perder a própria validade, né, dos concursados. Então, nós apoiamos essa emenda, eu acho que ela é fundamental e já esperávamos que ela viesse, inclusive, no projeto original, e não veio, né? A gente fez, inclusive, um trabalho junto ao Ministério Público para esses cargos ser chamados, que eles têm uma função que hoje está aberta, que não está sendo cumprida, e esses 17 concursados possam vir a cumprir essa função internamente na entidade. Então, por isso, eu voto favorável, senhor presidente. Continua em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o parecer pela aprovação ao PLC 11.0/2018, com a emenda modificativa apresentada pelo Ministério Público. Em votação. Favoráveis como estão? Aprovado o parecer. Continua com a palavra o deputado Dirceu Dresch. O projeto de lei 14 de 2018, procedência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cria cargos nos quadros de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, que também relatado pelo deputado Jean Kuhlmann. Eu tenho vista desse projeto de lei e, depois de fazer um amplo estudo e debate, fizemos aí o parecer, que eu faço a leitura e depois fazer um comentário sobre a minhas emendas que eu estou trazendo aqui neste projeto de lei. Em termos da constitucionalidade, da regimentalidade, ele está dentro das regras técnicas, né, desta casa. Constato, ele está dentro da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013. Sobre o projeto em si, entendo que, sem dúvida, existem as necessidades apontadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No entanto, em que pese a possibilidade jurídica da contratação de funcionários por livre nomeação e exoneração, as condições formais que exigem a ocupação dos cargos em si só podem ser obedecidas por servidores selecionados através de concursos públicos, por se tratar de atividade altamente especializada de assessoramento pessoal do magistrado, no manuseio de processos, elaboração de estudos
e minutas que exige um servidor extremamente técnico. Por outro lado, vale ressaltar que cada juiz de direito titular de unidade jurisdicional de primeiro grau já conta com uma assessoria composta por um assessor jurídico e um assessor de gabinete. Deste modo, a criação de um segundo cargo de assessor de gabinete regulariza a situação desses auxiliares a um custo reduzido, correspondente apenas à diferença de remuneração do servidor somado à gratificação especial e à remuneração do cargo de confiança. Neste sentido, apresento emendas visando excluir do projeto de criação de 462 cargos de assessor jurídico de livre nomeação e exoneração, por entender que deve ser estes objeto de outro projeto para a ocupação destas vagas via concurso público, tendo em vista a capacidade orçamentária já declinada, mantendo assim a contratação de 402 cargos de assessor de gabinete. Senhor presidente, primeiro, nós estamos vivendo um momento delicado na nossa economia, nos gastos públicos, no nosso Estado e no nosso país. Todo dia a gente acompanha, inclusive no Executivo, os cortes, as mudanças que está se fazendo para tentar não extrapolar a lei de responsabilidade fiscal. Aqui sempre se comenta de que o recurso dos poderes, né, do 10º, que vai para os poderes, cada poder, cada organização, cada órgão tem o seu papel e a sua função. A Assembleia Legislativa, inclusive, por vários anos, tem devolvido recursos para o Executivo, e essa é uma experiência, inclusive um trabalho que este Parlamento vem fazendo de reduzir gastos, investimentos e fazer sua parte. Os demais órgãos, tendo o seu do 10º, mas também nós temos essa grande responsabilidade de acompanhar, de fiscalizar e ver a melhor forma da aplicação do recurso público. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, deveriam ser, na minha avaliação, ao menos assim eu entendo, os grandes guardiões da Constituição, da lei, da impessoalidade, né, e, além disso, da moralidade. Infelizmente, entendo de que abrir esse espaço para 462 cargos de confiança de livre nomeação, dentro de um órgão especialmente técnico, que precisa, sim, ter pessoas extremamente capacitadas. Se argumenta, inclusive, no texto, de que há uma demanda reprimida, há uma necessidade de mais gente. Mas eu também estou vendo, senhor presidente, no próprio Ministério Público, que hoje cada promotor já tem 2 cargos de confiança. Nós precisamos de pessoas que ficam na comarca e acompanhem todos os processos. Eu cheguei a uma conclusão de que se perde muito tempo, porque o promotor leva o seu assessor junto quando ele sai. Entra um novo promotor e este novo assessor tem que ler todos os processos de novo. Então, um dos motivos, na minha avaliação, que nós temos dificuldade de produtividade é justamente isso. Então, tem que ter lá na comarca um servidor que acompanhe, que é dali, que fique ali, que acompanhe todos os processos e conheça toda a tramitação dos processos daquela comarca. Senão, nós vamos criar uma situação de rotatividade, né, de pessoas e cada vez mais, né, isto foi constatado não por mim, mas pelo Conselho Nacional de Justiça, que nós temos uma produtividade em Santa Catarina baixa no Tribunal de Justiça. Então, não só pela nomeação a gente pode resolver este problema, mas, pelo contrário, esse problema pode se acentuar e agravar mais ainda, né, se a gente não tiver, de fato, um quadro concursado, técnico,
que esteja ali na comarca, fica ali, conhece e acompanha todos os processos. Troca ou não troca, né, o juiz da comarca. Então, é isso, é precarização, é rotatividade, sem uma regra clara e, ainda mais, uma outra coisa que me vem, será que não está aqui também uma situação de nomeações cruzadas? Então, é isso. Eu fiz essa emenda, senhor presidente, justamente nesse sentido de que nós precisamos primar pelo bom trabalho, a sociedade catarinense nos exige isso, exige agilidade nos processos, que as coisas aconteçam. Sempre defendemos os órgãos públicos de Santa Catarina, que tem que ter, sim, mais servidores, trabalhadores, prestando serviço à sociedade catarinense. Não estou fazendo aqui nenhum parecer prejudicando os órgãos, e aqui, neste caso, o Tribunal de Justiça. Há pouco, inclusive, eu votei a favor da chamada de 17 cargos concursados no Ministério Público em Santa Catarina. Então, sem nenhum demérito, as pessoas que trabalham, que lutam no nosso Estado para atender a nossa sociedade. Mas acredito que, neste momento, né, que o Brasil passa, neste momento que nós estamos vivendo, inclusive um ano eleitoral, trazer aqui a nomeação de 63 cargos de confiança num órgão tão importante, que tem que ser o nosso guardião da lei e da Constituição, acredito que não é possível. Por isso, a minha emenda suprimindo, né, esses 462 cargos de confiança e sugerindo, inclusive, um outro projeto de lei que seja encaminhado a esta Casa, com possibilidade de um amplo debate com este Parlamento de criação com esses cargos via concurso público, porque entendo que não é o papel que nós temos, por exemplo, muitas vezes se compara a Assembleia Legislativa com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça. Não pode ser comparado, porque o papel aqui é outro. Os nossos assessores são assessores políticos, lá são assessores técnicos. E, por isso, esta é a minha defesa. Obrigado. O deputado Darcy, quer fazer uso da palavra, pediu. A matéria, o deputado vai apresentar, só um pouquinho. Senhores parlamentares, continua em discussão o projeto de lei 14.2/2002. Lembrando, Vossa Excelência, que ele tem um parecer pela aprovação conforme o texto original, e o deputado Dirceu Dresch apresenta a emenda agora com outro, apresenta o voto vista com outro parecer. Em discussão a matéria. Deputado Darcy. Pela questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, ouço o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, o eminente deputado Dirceu Dresch, ele apresenta a emenda ao projeto de lei ou o voto visto contendo a emenda? Vamos lá, deputado. Deputado Darcy, ante o exposto, o meu relatório é pela aprovação com as emendas supressivas apresentadas. Mas a emenda do parecer Essa é a emenda do parecer. Esse é o voto dele no parecer. Voto vista, senhor presidente, então? Esse é o voto vista do deputado Dirceu. Portanto, se o relatório de Vossa Excelência favorável for aprovado, fica redundante o voto vista do deputado Dirceu. Exatamente. E nós antes fizemos uma análise seguinte, na questão do Ministério Público, a emenda do deputado Dirceu não ficou prejudicada, podendo ser analisada pela comissão de mérito, porque ela não foi rejeitada. Então, seguindo esta linha, né, se nós rejeitarmos o voto vista do deputado Dirceu, no parecer, prejudica a emenda. Então, para não prejudicar a emenda, analisamos o parecer original. Mas agora, com a palavra ainda, o deputado Marcos Vieira, que pediu uma questão de ordem. Em seguida, Vossa Excelência com a palavra para discutir a matéria. Não, com certeza, deputado, é o voto vista, mas eu entendo que Vossa Excelência pode, no seu parecer e voto, acatar ou não o voto vista do deputado Dirceu Dresch. Né? Em não acatando, fica prejudicada a matéria dele, fica rejeitado. Agora, se Vossa Excelência não acatar ou não fazer menção no seu relatório pela aprovação ou rejeição,
o voto do deputado Dirceu Dresch não é rejeitado. Exatamente. E aí, simplesmente deixa de ser analisado. deixa de ser analisado e a emenda, que no meu entendimento é mais uma questão de mérito também, mas ela acaba daí podendo ser analisada pela comissão de mérito. Mas vamos lá. Primeiro com a palavra o deputado Darcy, que pediu. Deputado Marcos, concluiu sua colocação? Quer complementar? Deputado Darcy, gostaria de falar ou seria a palavra ao deputado Dirceu para poder complementar? O deputado Dirceu é mais velho, né? Aí não é uma questão que eu não vou entrar nos detalhes. Deputado Darcy com a Senhor palavra. Senhor presidente, eu quero saudar todos os servidores do TJ, juízes da minha terra que estão aqui, doutor Ion Toss, Joinville, o doutor Rafael Nas dos Anjos também se faz presente, demais juízes, servidores, enfim, a todos. Senhor presidente, o deputado Cobalcini, o Tribunal de Justiça, bem como o MP, os poderes, deputado Mauro, com a aprovação do projeto de lei no ano passado, que alongou a dívida de Santa Catarina, naquele projeto, nós aprovamos a mudança do indexador da receita dos poderes, que era crescimento da receita, passou a ser o IPCA, ou seja, a inflação. Então, isso significa, deputado Marcos, o senhor que é um profundo estudioso dessa área de finanças e orçamento, isso significa uma redução no orçamento do TJ, do MP e dos demais poderes para esse ano, ano que vem, enfim. Então, essa é uma observação importante que tem que ser feita. Segundo, eu recebi aqui informação de Joinville, por exemplo, da Vara da Fazenda, doutora Denise Nadir Enck. Ela tem 90 mil processos. 90 mil processos. E são processos de execuções fiscais, doutor Rodrigo. Isso significa arrecadação para o ente público. E a informação que eu recebo também, senhor presidente, de que se nós fizermos uma média de todo o Estado, dá em torno de 8 mil processos, deputado Guido, o senhor que é advogado, para cada juiz. Então, esses dados, associados às reclamações constantes da população catarinense, sobretudo as pessoas mais carentes, da morosidade da tramitação dos processos, que não é por falta de empenho do servidor e muito menos dos juízes, ou dos promotores, enfim, mas sim por falta de servidores, de novas varas. Então, esses dados nos dão a convicção da necessidade do aumento de servidores, sobretudo de assessorias especializadas e técnicas para os nossos juízes. E assessores de confiança, comissionados, como nós temos aqui na Assembleia. Eu tentei utilizar de carreira da Assembleia, mas acabei optando por nomeação de advogados e assessores comissionados, porque você precisa, nesse caso aqui, e em muitos outros casos, nós aqui também precisamos de ter assessores, além de gabaritados, de confiança, extrema confiança. Portanto, o outro dado importante é que, com a queda do foro, também teremos mais, os juízes terão mais processos a serem analisados e julgados. Então, diante desses fatos relevantes, meu voto é favorável ao parecer do relator, deputado Jean Kuma, e ao projeto, na sua forma original, do Tribunal de Justiça. Ponto. Agora eu faço uma observação para encerrar. Nós temos a presença aqui de servidores do Tribunal de Justiça. E nós, esse plenário, essa comissão, nós sempre fomos solícitos aos pleitos dos servidores do TJ. No ano passado, por exemplo, né, nós votamos e concedemos o benefício do pecúnio para os servidores do TJ.
foi um avanço importante. A Assembleia tem o pecúnio, o Tribunal de Contas tem, nós concedemos. E tantos outros projetos que o TJ mandou para cá, beneficiando os servidores, nós sempre fomos sensíveis aos projetos dos servidores do TJ, muito embora muitas vezes isso passou despercebido, né? Enfim, fizemos a nossa parte, né, com a consciência tranquila. Até muitas vezes sem muito reconhecimento. Mas nós não vivemos disso aqui. Agora, nesse caso aqui, os servidores estão interagindo conosco, eu quero dizer que o TJ tem que se entender com o sindicato. Né? Então, não somos nós que vamos resolver aqui as divergências que tem interna lá de servidor com o Tribunal de Justiça. Se vocês gestarem o projeto lá em consonância com o TJ, o presidente do TJ, enfim, né, eu e certamente a comissão vou votar favorável ao projeto que faça justiça a vocês. Agora, o primeiro passo não tem que ser dado aqui, tem que ser dado lá no âmbito do Tribunal de Justiça, em acordo dos servidores com o Tribunal de Justiça. Então, quero deixar claro a minha posição sempre de apoio aos servidores, porque sabemos que se o nosso Tribunal de Justiça é o mais eficiente do Brasil, é porque temos juízes, desembargadores e servidores dedicados e competentes. E os senhores terão sempre o nosso apoio e o nosso respeito. Obrigado. Senhores parlamentares, deputado Dirceu fez um pedido a esse parlamentar no sentido para poder fazer o recurso de plenário, caso então pediu para alterar aqui o parecer. Então, eu coloquei o seguinte, deputado Dirceu, né? A aprovação do parecer rejeitando o voto vista e suas emendas de folha 25 a 30, para que Vossa Excelência, então, possa deixar claro, conforme o seu pedido, e aí entendendo desta forma, para poder fazer o recurso ao plenário. Como o projeto está em regime de urgência, ele pode ser chamado depois dessa comissão, inclusive, talvez então, só pela finança e depois ir para o plenário. Então, talvez não passe mais, inclusive, pela comissão de mérito. Né? Então, por isso, é isso. Mas eu também, senhor presidente, deixar muito claro aqui, o registro, se não ficou claro, de que nós temos clareza de que há uma demanda em Santa Catarina de reestruturação ou de estruturação. Agora, também temos dúvidas se é só servidores. Talvez tenha necessidade de criar novas varas, novos juízes, enfim, para dar vazão justamente nesse dado que o deputado Darcy fala neste momento. Eu só estou questionando aqui a forma de contratação. E, além disso, nós estamos aqui há muito tempo já que os servidores estão aqui, também cobrando e pedindo um plano de cargos e salários para os servidores, né, para poder, inclusive, isto poderia contribuir, inclusive, no processo de andamento, de agilidade, de espaços, de ocupação de espaços dentro do tribunal. Então, essa nossa posição clara de que, de apoio, inclusive, a esta instituição tão importante para Santa Catarina. Senhores parlamentares, colocam em votação o parecer, então, ao PL 14.2/2018. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do deputado Dirceu Dresch. Senhores parlamentares. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Ouço o deputado Marcos Vieira. Ainda, senhor presidente, quanto a este projeto de lei complementar de autoria do Tribunal de Justiça, me sinto na obrigação de fazer a ressalva de que o deputado Dirceu Dresch perdeu todo o direito de apresentar, ou qualquer outro deputado, emendas ao presente projeto de lei que dizem respeito à mesma emenda rejeitada por ele. E segundo, o projeto de lei não está em regime de urgência, está em regime de prioridade. Eu falei prioridade. Prioridade. E todos os projetos de lei que tramitam em regime de prioridade nesta casa, ao chegar ao plenário, o nosso artigo 222, o parágrafo 2º do regimento interno, proíbe também emendas de plenário. Ok. Então, emendas de plenário. Okay. Senhores parlamentares... Pode o deputado Dirceu Dresch fazer o destaque da emenda, mas emenda de plenário, ela inexiste daqui por diante. Ok. Senhores parlamentares, nós temos a sessão às 10. Vamos tentar fazer aqui, para que os demais deputados, o deputado Ricardo Guidi tem matérias a relatar, o deputado Mauro, se não me engano, também. Então, vamos tentar, dentro da possibilidade do relator, obviamente, agilizar para não perdermos a sessão plenária. Ouço o deputado Ricardo Guidi. Senhor presidente, senhores deputados, tenho demais participantes desta reunião, tenho parecer ao projeto de lei número
13.6/2018, o autor é o deputado Rodrigo Minotto, ele estabelece requisitos para a contratação de show musical para eventos, comemorações ou festividades públicas, quando financiados ou subvencionados por recursos públicos no estado de Santa Catarina e dá outras providências. O projeto estabelece a obrigatoriedade de contratação de artistas locais para abertura e encerramento de eventos, comemorações e festividades públicas. Ele submete o gestor também a penalidades da lei, estipulando a devolução de valores recebidos. Posso falar o voto aqui. Na esteira dos comandos regimentais a serem observados por esta CCJ, constato que a proposição legislativa em análise, a despeito do aparente interesse público envolvido, ao impor o propósito, por ela perseguido às empresas ou particulares patrocinadores ou promotores de eventos de qualquer natureza, incide, ao meu ver, em violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, bem como da defesa do consumidor. Postulados esses norteados na ordem econômica enunciados no artigo 1º, parágrafo 4º e 170, caput, parágrafo 4º e 5º da Constituição Federal. Nesse contexto também o jurista Ives Gandra Martins fala sobre a inconstitucionalidade de norma parecida, que foi o projeto de lei complementar número 116/2010 da Câmara Federal. Aqui tem todo o parecer também. Também é importante ressaltar que a estrutura brasileira de defesa da concorrência qualifica e providencia, pretendido no projeto de lei, como infração da ordem econômica, uma vez que seu artigo 36, daí fala aqui o artigo 36 também. Desta forma, diante das inconstitucionalidades apontadas até aqui, voto pela rejeição do projeto. Senhores parlamentares, parecer pela rejeição ao PL 13.6/2018. Em discussão... Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Mauro. Tenho também pedido de diligência ao projeto de lei número 556.0/2017. O autor é o deputado Milton Obos. Esse projeto institui o projeto preservacionista Araucária, que dispõe sobre a regulamentação do plantio, da preservação, do manejo sustentável, do desenvolvimento da silvicultura e do emprego do recurso alimentar proveniente da Araucária angustifolia, que é conhecido como o pinheiro brasileiro. O projeto retornou ao relator, né, já foi pedido diligências, os órgãos não se manifestaram, desta forma eu peço novo diligenciamento, desta vez incluindo também a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Em discussão, requerimento de diligência ao PL 556.0/2017. Em votação, favorável à comissão, aprovado o requerimento. Tem também parecer ao projeto de lei número 156.9/2017, que dispõe sobre o dever e a gratuidade da vacinação contra mormo e anemia infecciosa equina. A autora é a deputada Dirce Heiderscheit. Então, preliminarmente falar que esse projeto já passou por aqui, foi feito diligências já pelo então deputado relator José Ney Ascari. As manifestações aqui, tanto da SIDASC como da Secretaria da Fazenda, não consideram o projeto adequado. Fala aqui a SIDASC que as instruções normativas que dispõem sobre a vacinação não incluem. Questão da sanidade, o Tesouro também fala na questão financeira, que teria dificuldades. Vamos ao voto, então. Quanto à constitucionalidade, a matéria padece de irremediável vício de inconstitucionalidade formal. Quanto à iniciativa, uma vez que extrapola a competência desse poder, interferindo em atribuições inerentes a órgãos vinculados diretamente ao Poder Executivo, cuja competência administrativa é legiferante ao governador do Estado. No que toca à legalidade e juridicidade, também vale destacar que as ações de controle e erradicação de doenças em animais já estão instituídas pelas normas do âmbito nacional e internacional, como salientou aqui a consultoria jurídica da Secretaria da Agricultura. Desta forma, voto pela rejeição do projeto. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 156.9/2017. Em votação, favoráveis, permanentes como estão, aprovado o parecer. Somente isso, presidente.
Deputado Mauro de Nadal com a palavra. Pois não, deputado Questão de João ordem. Nós fomos chamados a uma sessão às 10 horas. São 10h05. É que eu acho que, não sei se já... Eu pedi para me avisar assim que iniciasse a votação. É que Então, quando inicia, eles já vão interromper aqui na tela, daí a gente já deputado, sabe que começou a sessão. Vamos lá, deputado Senhor Mauro. presidente, tenho parecer e voto ao projeto de lei 2.3/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade das casas lotéricas, lojas de joias e relógios localizadas no interior dos shopping centers sediados no estado de Santa Catarina de serem instaladas em andar superior ou último andar comercial dos referidos empreendimentos. Essa matéria é de autoria do deputado Roberto Salum e após análise do seu conteúdo, eu concluo pela rejeição da matéria. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 2.3/2018. Em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Parecer e voto ao projeto de lei 139.8/2018, dispõe sobre o processo de doação de animais pertencentes aos órgãos vinculados à Secretaria de Estado da Segurança Pública e adota outras providências. Autoria da matéria, deputado Valmir Comim. Senhor presidente, esse projeto é um projeto muito importante e sensível ao mesmo tempo, porque nós temos, por este órgão, ou seja, Secretaria de Segurança Pública, diversos animais que são usados no dia a dia e no trabalho, nas atividades do estado de Santa Catarina. E esses animais, eles pertencem ao patrimônio público do estado catarinense. São cães, são cavalos, né? Animais importantes. E ao longo da sua vivência e convivência, esses animais são cuidados por uma determinada pessoa que faz parte também dos quadros, ou seja, é um servidor do estado de Santa Catarina. Então, ele detém todo o conhecimento sobre esse animal. A esse animal ele impõe todo o seu aprendizado, né? O prepara para a sua atividade. E a gente tem observado ao longo da história que muitas vezes esse animal chega na sua idade limite, né, de utilidade no serviço público, e ele simplesmente é descartado. Não há sensibilidade com o destino desse animal. Então, esse projeto traz em seu mérito esta sensibilidade de poder dar um destino digno, ou seja, a própria convivência até mesmo com aquele que foi o seu adestrador, que ao longo da sua história laboral em Santa Catarina estiveram lado a lado na condução dos seus trabalhos, né? Então, o projeto é importante e o meu voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 139.8/2018. Em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Deputado Rodrigo Minotto, tem alguma matéria na pauta? Não, senhor presidente, eu tenho duas extra-pauta. Extra-pauta. Então, de forma bem se você já rápida. apresentar, quais são? É um pedido de diligência à resolução número 0001.2/2018, que institui o programa Obrigado Servidor no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o segundo? E o segundo declara de utilidade pública o Lions Clube de Cocal do Sul, do município de Cocal do Sul. Consulte seus parlamentares, não havendo objeção, por maioria pode fazer relatar, deputado. O primeiro trata-se de projeto de resolução e eu peço diligência à mesa para opinar sobre a proposição. Em discussão, o pedido de diligência, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão. Deputado Mauro, por favor, se puder passar aqui, agradeço. Deputado Guide. Em votação, o pedido de diligência ao projeto de resolução 1.2/2018. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado. O segundo é o parecer ao projeto de lei número 0530.0/2017, que declara de utilidade pública o Lions Clube Cocal do Sul, de Cocal do Sul. Da análise dos autos, constatei que a entidade cumpriu as determinações legais, estando a matéria, portanto, em consonância com a lei de regência. Diante do exposto no âmbito desta comissão, senhor presidente, eu voto pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 530.0/2017. Em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Consulte-se mais algum parlamentar. Tem matérias extra-pauta. Deputado Dirceu, gostaria? Tenho, senhor presidente. Qual é a matéria? A matéria é um projeto de autoria do deputado Neudi Sareta, que autoriza o Poder Executivo a criar programa de apadrinhamento efetivo, um lar para o idoso no âmbito do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Consulte seus parlamentares, não havendo objeção da maioria, Vossa Excelência pode relatar. Então, senhor presidente,
Nós, na última reunião onde foi relatado esse projeto, inclusive, eu relatei, mas aqui há um acordo e Existe um enunciado já, enunciado, né? Que não tem projeto autorizativo. E aí o próprio autor fez uma adequação ao projeto, no entanto, para melhorar e adequar o projeto apresentado, inclua uma emenda do próprio autor, substitutiva global, visando retirar o seu conteúdo autorizativo, criando a possibilidade jurídica de tramitação da matéria. Assim, nesse sentido, entendo que a matéria deve ultrapassar esta comissão e ser profundamente debatida na sua comissão de mérito. Portanto, o meu voto é pela aprovação do referido projeto, já com a emenda inclusão do autor, né, que retira o autorizativo e inclui aqui, só para confirmar aqui, fica instituído o programa de apadrinhamento efetivo, um lar para idoso no âmbito do Estado de Santa Catarina e das outras providências. Em discussão, pela aprovação. O parecer pela aprovação ao PL 70.4/2018. Deputado Dirceu, esse deputado gostaria de pedir vista em gabinete a matéria. Mais algum parlamentar gostaria de vistas? Então, vista em gabinete a esse parlamentar ao PL 70.4/2018. Vista em gabinete também, presidente. Vista em gabinete ao deputado Valdir Cobalcini também. Senhores parlamentares, não havendo mais matérias a tratar, dou por encerrada a presente reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado a todos pela presença e até a próxima terça-feira.